Lucas 16, do 19 ao 31. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, querido? Palavra tremenda, palavra gloriosíssima. Muitas coisas há nessa parábola. Primeiro fato é que aqui não tem nem fogo e nem água. A água aqui é símbolo da palavra e o fogo aqui é símbolo de juízo em condenação. Quando Jesus diz: onde o fogo nunca apaga, ou seja, onde a ira, o juízo condenatório de Deus nunca cessa. Estão debaixo da ira perpetuamente. Nunca, jamais terão outra oportunidade. Definitivamente perdidos, condenados ao que nós chamamos chamas do inferno. Na verdade é ira de Deus que permanece sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus permanece sobre as pessoas hoje que estão no mundo? Não, não permanece. Quando Paulo fala que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência, não está falando desse século presente que vivemos, porque nesse século presente a realidade é a que Pedro escreve, dizendo que Deus não é tardio, mas longânimo, esperando que todos cheguem ao pleno arrependimento. Por isso, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus hoje não está derramando a sua ira sobre ninguém, está derramando compaixão, misericórdia, está dando chance, está dando oportunidade. Cada vida, meu irmão, que é ceifada nos dias de hoje, pode acreditar, Deus tem dado oportunidade. Hoje, a misericórdia de Deus do tempo da graça
está sobre a vida da humanidade. Mas, aqui, quando aquele homem em tormento diz que ele molhe o seu dedo, na água para me refrescar. O que ele está? A água é símbolo da palavra. Aquele homem está o quê? Está desejando agora a palavra que outrora tinha negado. A palavra, que palavra é essa? A lei com Moisés, as profecias, como é dito aqui, Moisés e os profetas. Então agora, ele está em tormento e reconhece que aquela palavra que ele negou é o que poderia tê-lo livrado daquele juízo terrível. E ele anseia, mas nem isso, nem lá, nada de palavra, nada, não vai ter nada. Completo remorso. O inferno é uma realidade terrível. O inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Só que Jesus fala de seres humanos sendo lançados, mas o princípio, a criação de Deus a respeito do inferno, o objetivo de Deus era que lá fosse lançado aquele de quem Jesus disse: o príncipe deste mundo está julgado. O amor de Deus pela humanidade é tremendo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus também amou o mundo de tal maneira e veio cumprir aquele propósito, aquela agonia, aquelas angústias todas, suou gota de sangue, foi esbofeteado pela criatura. Enfim, Deus pagou um alto preço, vendo o seu Filho cravado na cruz e dando aqueles brados: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina, meu irmão, teu filho pregado lá num lugar qualquer, sofrendo, dizendo: Pai, por que tu me abandonou? Tu dizendo: Não, eu não te abandonei. Pai, por que me abandonaste? Você ouvir isso? Foi isso que aconteceu com Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? E Deus olhando do céu: Não, eu não te desamparei, mas tinha um plano a ser cumprido, tinha um propósito. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, e eu duvido que um ser humano consiga entender que tal maneira é essa. Qual a dimensão do amor de Deus que Paulo escreve, Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem principados, nem potestades, nem coisa alguma, nem do passado, nem do presente, nem do porvir. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Deus não tem nenhuma intenção de lançar ninguém no inferno. Nunca isso foi intenção de Deus. Mas o homem veio, com as suas consequências terríveis, criar o seu próprio caminho para chegar ao inferno. Então, aqui, mostra-se uma situação irreversível. Irreversível. Hoje nós falamos de muitas coisas mais belas, mas o Evangelho ele é completo. Ele é uma balança perfeita, tem dois lados. É juízo e é justiça, não tem jeito. João Batista falou: olha, o machado está posto aonde? Na raiz da árvore. A árvore que não dá bom fruto, o que é feita? Corta e lança no fogo, ou seja, é entregue ao juízo, à cólera, à ira de Deus. Hoje nós falamos do tempo da graça, damos aula sobre o reinado do anticristo, falamos de arrebatamento, falamos de grande tribulação, falamos de milênio, falamos de Nova Jerusalém, só que esquecemos que essas coisas, essas ministrações são para os salvos. O gozo eterno, o coral celestial, isso tudo é uma maravilha para os salvos. Mas existe o outro lado, o lado dos perdidos, que é também uma realidade arrasadora. A Bíblia diz que o salário, Romanos 3:23, do pecado é a morte, E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Irmãos, é muito bom estar a caminho do céu. A maravilha
sentir o Espírito Santo testificando, a cada manhã que você acorda, ouvir aquela voz suave, aquela brisa dizendo: tu és meu. É bom demais ouvir o Espírito Santo dizer assim: tu és meu. Tu és meu. É muito bom a cada dia que passa você ouvir isso. Mas cada vez que você ouve o Espírito de Deus testificar com o teu espírito que você é filho de Deus, lembra que alguns, e a maioria, não é filho de Deus. É por isso que Deus conta conosco, e é por isso que Jesus nos chama como sal da terra e luz do mundo. Jesus, Deus, precisa de nós como obreiros na sua grande seara, porque ao nosso redor mesmo, milhares, dia a dia, vão baixando as negruras das trevas, ao juízo de Deus, a cólera, a ira. Um ponto, lá em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 43, mostra que na condenação eterna, inferno, haverá remorso e tormento. Remorso por quê? Justamente como nós vemos aqui nessa parábola, de reconhecer que negaram uma palavra, somente palavra, que poderia tê-los salvado e livrado daquela situação. Então haverá remorso, pelo reconhecimento de que negaram a única fonte de vida. E tormento, mas é um tormento que não para. É um tormento em solidão, é um tormento que não vai ter ninguém para conversar, é um tormento que não cessa, não tem refresco. O inferno é um lugar terrível. Jesus disse que lá tem trevas, tem pranto, tem ranger de dente, tem solidão. Um lugar onde as pessoas o tempo todo estão sem trégua no seu tormento. Imagina uma dor que não alivia. É como o camarada, milhões de vezes pior, né? Mas o camarada toma tudo que é remédio e diz: estou desesperado, essa dor não me larga. O inferno é um sofrimento que as pessoas vão estar rangendo dentes e não vai adiantar de nada. Não tem um minutinho de trégua. Estão definitivamente afastados de Deus. E o pior, elas sabem que daquele lugar nunca mais sairão. Tem plena consciência de que caiu ali, não sairão nunca mais daquele lugar. Meu irmão, sabe o que isso comove no meu ser? Eu tenho que entregar a minha vida no altar de Deus. Deus precisa contar com a minha boca, com as minhas mãos, com os meus pés, com todo o meu ser, para que alguns sejam livres deste caminho. E às vezes essas cenas vão passando diante de nós e nós... a pobre coitada lá, indo a caminho do inferno. Pobre coitado dele ou de mim? Pobre coitado é de mim, que não tem a ousadia de chegar para pregar para ele. Nessa noite, nós vamos pedir poder de Deus. Vamos dizer: Senhor, abre a minha boca sem nem eu perceber. Usa as minhas mãos sem nem eu... Eis-me aqui, Senhor, envia, conta comigo. Irmão, nós não somos uma igreja de braços cruzados. Nós não somos uma igreja que se reúne para dizer: Senhor, manda uma casa própria aí do céu. Senhor, me dá um carro 0 km, me dá um céu. Não, como aqueles grandes evangelistas do passado: Senhor, dá-me almas ou morrerei. Almas, meu irmão. Cristo se manifestou para resgatar almas. Senhor, diziam os grandes evangelistas, dá-me almas ou morrerei. Homens que caminhavam léguas e léguas, meu irmão, com sapato rasgando e roupa rasgada, e muitos diziam: ah, pobre coitado, mas estavam ganhando almas. E a posição que hoje eles têm no céu, meu irmão, quando Deus mostra assim: está vendo essa multidão aqui? Pela tua vida eu resgatei. Que glória, meu irmão. Que o mundo está a caminho de um abismo terrível. Qual é a nossa oração nessa noite? Senhor, eu tenho um problema. Senhor, resolve aquele problema. E Deus está olhando e dizendo assim: eu também tenho um problema. Amanhã tem um, teu vizinho, que se você não pregar para ele, não vai ter mais chance. Amanhã é o último dia. Eu tenho um problema, resolve o meu problema.
E a gente, Senhor, eu tenho um problema, aquela dívida de R$10, e Deus está dizendo, eu tenho uma dívida eterna. Porque se aquela alma baixar ao inferno, eu não poderei mais tirá-la de lá. É a minha lei. Quantas vezes, meu irmão, nós estamos como aqui, ó, comendo migalha, meu irmão, diante de uma mesa farta que Deus quer botar. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E Mateus 8:12 mostra cenas terríveis. E lá em Mateus 25:41, tantas outras passagens, a Bíblia vai falar do inferno. Jesus, lá no Antigo Testamento, quase não é mencionado o inferno. Mas quando Jesus entra no cenário, ele enche a Bíblia da palavra inferno, mostrando que são coisas terríveis. E muitas vezes Jesus usa uma palavra chamada Geena. Sabe o que é Geena? Geena era um lugar, um lixo que existia fora da cidade de Jerusalém, onde ali o fogo nunca apagava. Tacavam fogo ali e tanto lixo que a cidade jogava, aquele fogo nunca apagava. No inferno só tinha, no Geena, né, que Jesus usava a expressão, só tinha coisas sem valor, ou que não seriam jamais recuperadas, coisas que jamais entrariam de novo na cidade. Coisas para serem consumidas, destruídas, ficariam ali o tempo todo queimando. Geena é a palavra que significa. Ou seja, uma vez jogado fora da cidade de Jerusalém, no Geena, no inferno, não entraria jamais de volta na cidade. Por isso Jesus usava aquela expressão para denominar inferno. Por quê? Porque assim será com seres humanos. Uma vez lançados no inferno, não sai mais. Não volta mais para a cidade. O que nós temos a fazer? A Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. Então vamos orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dará poder para sermos. Então vamos pedir o poder e vamos testemunhar. A Bíblia diz, derramarei do meu Espírito sobre. Então vamos pedir esse poder, vamos ver esse derramamento de Espírito. Agora, ore o seu vizinho, ora por ele. Espere em Deus uma oportunidade de lhe pregar a Cristo, meu irmão. Às vezes a gente está com aquela visão missionária, isso é muito bom. Ah, Senhor, eu quero pregar na Ásia, na Europa, na Oceania, eu quero pregar no Paquistão, eu quero pregar na Iugoslávia, Estados Unidos. Senhor, eis-me aqui para o mundo. E Jesus está dizendo assim, não, eu quero que você me diga, eis-me aqui, aí para o teu bairro mesmo. Aí dentro da tua casa mesmo. Fala de mim, testemunha. A Escritura diz, abre a tua boca e eu encherei. Que seja nessa noite, meu irmão. Que seja nessa noite, meu irmão. Que seja nessa noite que Deus enche a nossa boca mais e mais. Que nós nos preocupemos com os que estão sendo tragados pelas trevas. Nós temos poder de Deus, então temos que colocar esse poder em ação. Covardia de lado, poder de Deus em ação. Jesus diz em Lucas 10:19, eis que, para quê? Pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo e nada vos causará dano algum. Nada vos causará dano algum. Vamos sair então com esse poder? Vamos botar esse poder em ação? Vamos botar esse poder em prática? Vamos perguntar, você quer uma oração? Você quer uma visita aí na sua casa? Quer que a gente venha aí fazer um culto na sua casa? Vamos lá, meu irmão, vamos trabalhar para o reino. Quantas pessoas no mesmo bairro que a gente mora estão dia a dia passando pela gente e a gente está meio desligado ou completamente desligado. Estamos esquecendo que enquanto estamos a caminho do céu, uns estão a caminho do inferno. Então, meu irmão, nessa noite, você que está estudando a palavra, está se enchendo da palavra, você tem que entender que o projeto de Deus na tua vida, tudo que Deus investe na sua vida,
é para se retornar como almas transformadas através da tua vida, da palavra e do Espírito que Ele tem depositado em você. Amém? Então, vamos mudar um pouco a nossa oração. Vamos tirar a nossa oração de coisas naturais, materiais. Senhor, o meu negócio, estou fazendo um negócio aí. E Jesus está dizendo assim, eu também estou fazendo um negócio tremendo. Só não acho ninguém para entrar comigo nesse negócio. Todo mundo convida Jesus. Senhor, entra no meu negócio. Eu preciso conquistar. E Jesus está dizendo assim, quem quer entrar no meu negócio? Eu preciso ganhar almas. Eu preciso vencer. Eu preciso conquistar. Eu preciso desfazer as obras do diabo. Quem quer entrar na aliança comigo? Todo mundo chama Jesus para fazer aliança consigo, mas ninguém quer a aliança que Jesus quer fazer. Senhor, abençoa o meu negócio e você vem abençoar o meu também, Jesus diz assim. Não é uma realidade? Não é uma realidade? Nós não somos egoístas, nós não temos orações que nunca vão chegar no céu. Temos. Meu irmão, não tem nada mais importante para Deus que uma alma. Não tem nada mais importante para Deus que uma alma. Nada, nada, nada. E às vezes a pessoa está preocupadíssima com um dinheiro, um recurso financeiro, alguma coisa natural, que Deus bota ela frente a frente com uma pessoa, bota a palavra na boca dela para falar de Cristo para alguém, e a pessoa engole a palavra porque a cabeça está preocupada com as coisas naturais. Meu irmão, comece a caminhar pela rua, comece a botar no teu pensamento a seguinte frase: o mais importante para Deus é uma alma. A Bíblia nos mostra que uma alma vale mais que o mundo todo, porque Jesus disse, né, que dará o homem em resgate da sua alma. O que dará? Ora, se não tem nada para dar, subentende-se que a alma vale mais que o mundo inteiro. A tua dívida de R$100 que você está tão preocupado. Não fica orando para Deus pagar isso não, para Deus te dar recurso não, meu irmão. Que a Escritura diz, buscai primeiro e as demais coisas serão acrescentadas. Que tal nós começarmos a orar e dizer, Senhor, dá-nos almas. Senhor, nos acrescenta almas. Senhor, usa a minha boca para salvar almas. Usa a minha boca para edificar vidas. Senhor, usa minhas mãos para abençoar almas. Usa os meus pés para abençoar almas. Por isso a Escritura diz, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O que são coisas boas? Palavra. Só a palavra é a coisa boa que nós temos a anunciar. Amém, meu irmão? Que você nessa noite, meu irmão, tenha uma retórica diferente na sua vida. Você que entrou nessa noite na casa de Deus pensando nas coisas materiais, que você saia pensando nas coisas espirituais. Que você entenda que aquilo que é tão importante para você, de repente, diante daquilo que é tão importante para Deus, uma alma, o que você está vendo de tão importante, não tem nem como se comparar. Nós temos que aprender a desgrudar os olhos da terra, do material, e colocar no céu e nas coisas espirituais. Aí sim, veremos a glória de Deus. Amém? Vamos louvar a Deus, depois vamos estar orando.